Bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022. Estamos na segunda semana do Tempo Comum. O Evangelho é de São Marcos, no capítulo 2, versículo de 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podiam jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Olha só para isso. Ao que parece, Jesus não admitia intromissões indevidas na maneira como ele orientava seus discípulos. Os fariseus eram mestres em dar palpites, se intrometiam e eram repreendidos por Jesus. Ele não aceitava que se intrometessem de forma inconveniente à novidade do reino que chegou, trazido por ele. E os fariseus, com seus esquemas antigos e caducos, de uma religiosidade feita à base de exterioridade, não eram aceitos também por Jesus. O fato de seus discípulos não jejuarem deu pé para um entrevero com os fariseus. Esses não podiam entender como os seguidores do Senhor não jejuavam. Enquanto eles faziam não só o jejum prescrito, mas também jejum voluntários, manifestando com isso uma piedade acima de qualquer suspeita, portanto digna de ser imitada. Jesus chamou isso por várias vezes de hipocrisia. Para Jesus, era sem dúvida nenhuma uma piedade aparente exterior, apenas para serem vistos e elogiados pelos outros. Por isso mereciam serem chamados de hipócritas pelo Senhor, e não foram poucas as vezes que isso aconteceu. Esse tipo de comportamento não impressionava Jesus, pois ele pensava e orientava seus discípulos com base em outros esquemas. Enquanto ele estivesse com seus discípulos, seria um tempo de alegria e de festa. Por isso, usa no texto de hoje o exemplo de uma festa de casamento, que todo mundo conhecia muito bem naquele tempo. Ele é o noivo por excelência, portanto, nada de jejum e nem de penitências. Mas iria chegar o tempo para isso, quando o noivo lhes fosse tirado. Aí sim, seria um tempo de jejum e penitência, até que o noivo de novo voltasse para os seus. Daí, novamente, um tempo de festa e de grande alegria. Para tanto, seria insensato e até fora de propósito formar um grupo de penitentes antes da hora. Tudo tem o seu tempo e sua hora. Ele certamente já estava aqui falando numa linguagem figurada de sua paixão e morte de cruz. A ressurreição no terceiro dia viria como esse tempo de retorno do noivo, o retorno do Senhor, para o meio dos seus de forma definitiva. Tempo de alegria duradoura. O período de convivência com o Mestre teria uma finalidade bem diferente: preparar-se para a missão, deixar-se instruir por ele, abrir o coração para acolher o testamento novo, baseado no testemunho de vida dele. Aí sim estariam prontos para a ação no mundo. Aqueles que estivessem dispostos e disponíveis a isso deveriam romper com os esquemas antigos. É o que significa remendo novo em roupa velha, ou ainda vinho novo em odres velhos. Não iria dar certo mesmo. Alguém iria sair no prejuízo. Em outras palavras, não seria possível ir para o novo reino levando consigo esquemas antigos e ultrapassados, práticas de piedade caducas que viviam até então. Jesus é a novidade do reino que chegou. E os discípulos teriam que encarar isso.
Seria a forma mais correta, mais sensata e mais comprometida de irem para o mundo em missão. Eles teriam que fazer, portanto, esta passagem, não só no testemunho de vida, mas sobretudo no próprio coração. Os esquemas antigos deveriam ficar para trás, e agora os esquemas seriam outros do novo reino que chegou, trazido pelo seu Mestre e Senhor. Reze comigo, meu irmão, minha irmã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenham todos um bom dia e fiquem com Deus.